Reunião iniciada. Ok. Bom, ok, bom dia a todos. A gente vai iniciar o nosso webinar aqui, esse primeiro webinar do ano que a gente vai fazer com o Vigilant. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí a presença de vocês que estão aqui, do Charles, em primeiro lugar, aí, por ter aceito o nosso convite de participar desse webinar com a gente. A gente quer tratar um pouquinho aqui o que a gente faz quando as nossas barreiras de segurança caem diante de um ataque. Quais as alternativas que a gente tem, como que a gente analisa isso? E aí a gente convidou o Emerson do nosso time de pesquisa e desenvolvimento, ele é o líder do time de pesquisa do Vigilant, para ele trazer um pouquinho para a gente algumas coisas que eles veem nos laboratórios que a gente acompanha de ataques, os ataques acontecendo, o que normalmente a gente acaba vendo por aí. Então, o Emerson vai falar um pouquinho sobre isso. Depois nós convidamos o Charles, um cliente nosso da Soprano, do Rio Grande do Sul, para que ele compartilhe algumas experiências com a gente e a gente consiga aí ter bons insights aí para as decisões que a gente precisa tomar quanto a criar e proteger, criar barreiras de segurança na nossa rede, criar modelos de proteção, orientações para os nossos usuários que, queiram ou não queiram, continua sendo o elo mais fraco dessa nossa corrente. Porém, quando falo usuário, eu não estou colocando o time de TI num patamar de deuses e os usuários num patamar ali abaixo, de forma alguma. Usuários somos todos nós. E aí todos nós temos que ter muita atenção, até porque muitos ataques famosos que ocorreram por último, eles ocorreram dentro de eles ocorreram a partir de usuários com acesso privilegiado, usuários de tecnologia. Então é isso, acho que a gente já pode começar, eu já enrolei vocês bastante. O Emerson vai começar com a parte dele, depois a gente vai bater um papo, também vai ter um tempo aqui para perguntas, se alguém tiver algum tipo de dúvida, pode ir colocando no... Acho que vai ter um chat ali, algum lugar que vocês podem adicionar essas perguntas, e aí a gente vai tentando responder durante esse nosso bate-papo rápido aqui, e se não for, se a gente não conseguir, a gente vai individualmente ali depois no privado e responde para cada um. Tá bom? Emerson, é contigo. Vamos lá. Valeu. Bacana. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos. Legal. Vou mandar minha tela aqui. Opa, estão vendo já? Estamos vendo. Perfeito, Pode colocar em Legal. modo de apresentação. Isso aí. Boa sorte. Legal. Bora lá. Então, vamos falar aqui um pouco sobre o que a gente tem visto aqui, né? Então, falando um pouco sobre mim, eu tenho 15 anos de tecnologia, estou 10 anos com essa equipe, né? O Vigilante ele nasceu dentro de uma empresa chamada Online Data Cloud e é um time bem bacana de se trabalhar. Estou um tempinho já com eles. Então, eu tenho uma trilha de redes, né? Sou CCNA, CCNP, tenho certificado em 1 milhão de firewalls e suítes. E tenho pós em Cyber Threat Intelligence e Perícia Forense Digital. Aqui eu queria conversar um pouco sobre qual que é a importância de entender a anatomia de um ataque. Então, eu trouxe uma questão aqui do que a gente imagina quando a gente vê uma invasão, né, um sequestro em um condomínio, né? Então, para a gente poder refletir um pouco aqui. É curioso que quando a gente vê uma notícia dessa, a gente costuma fazer as perguntas certas, né? Então aqui, quando você vê uma notícia dessa, a gente tem uma tendência a se perguntar, por exemplo, pô, como é que o sequestrador, o criminoso conseguiu burlar a portaria, né? Pô, como é que ninguém viu o cara zanzando pelas câmeras, né? Como é que o sistema de segurança não viu, né? Esse comportamento estranho, né, desse cara. Pô, será que tem algum funcionário envolvido? Então, mesmo que a gente não tenha nenhuma expertise ali em segurança, a gente costuma, né, fazer as perguntas certas para um caso na vida real.
Mas o que acontece quando a gente vê uma notícia sobre um sequestro de dados, um ransomware ou algo, né, no mundo digital? Então, o curioso é que a gente costuma fazer umas perguntas que não fazem muito sentido, né? Tipo, pô, qual que é o tipo do ransomware? Pô, por que que o antivírus não barrou esse ransomware? Ou, por exemplo, pô, será que a empresa tem backup? Né? Claro, são perguntas importantes, mas seria a mesma coisa que a gente perguntasse, por exemplo, qual que é o tipo da arma que o sequestrador está usando, né? Ou se a pessoa tem seguro de vida, né? Então, são perguntas que, se a gente for parar para pensar com clareza, não faz tanto sentido, né? Então, o que eu quero trazer para vocês hoje é o entendimento da Cyber Kill Chain, né? De todo o processo que o criminoso faz até chegar no finalmente ali e executar um ransomware ou vazar a informação da empresa, tá? Então, aprofundando um pouco aqui nesse nosso questionamento, né? Caso um cara queira invadir um condomínio, quais que são os passos que ele vai fazer, né, para conseguir isso? Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né? Pô, ele vai enganar o porteiro? Então, aqui ele pode, por exemplo, ficar ali na frente do condomínio, né, estacionado e tentando levantar informação de funcionário, horário de troca de turno, né, informação de algum morador e tudo mais, né? Ele poderia se passar por um prestador de serviço, né? Colocar um jaleco lá da Vivo, da Claro e tentar entrar no condomínio, né? É, ele pode usar um crachá, né? Uma credencial válida, né? Ele pode tentar roubar um crachá ou subornar alguém para conseguir um crachá, algo nesse sentido, né? Pô, sei lá, pular o muro. Então, são várias opções que, que o cara pode usar ali para tentar ganhar acesso, né, a um condomínio. Então, no mundo digital, esse processo todo já tem sido mapeado, né, por diversas empresas, que é o que a gente chama de Cyber Kill Chain, que é o processo que o atacante ele faz, né, que o hacker ele faz para poder invadir a empresa. Então, ele vai desde o reconhecimento, né, passa por acesso inicial, exploração, movimentação lateral e tal. Então, vamos falar de um a um aqui. Eu peguei uma empresa aqui como exemplo. Não tem nada especial nessa empresa. Eu estava comprando um ingresso ontem e usei eles como exemplo, né? Então, aqui, não vou fazer nenhum tipo de ataque, mas eu levantei informações disponíveis para a gente entender como é que essa análise seria feita. Então, primeira coisa, eu vim aqui no Hunter.io e levantei todos os endereços de e-mail disponíveis, né, públicos dessa empresa. Então, achei aqui e-mail de atendimento, de suporte, de alguns funcionários, né? Então, numa dessa aqui, a gente poderia, por exemplo, encontrar um e-mail da pessoa do RH, por exemplo. Na sequência, eu vi aqui nesse site que ele compila credenciais vazadas, né? Então, hoje, praticamente toda a solução de cofre de senha que a gente paga, eles geralmente avisam, ó, essa credencial sua foi vazada, troca ela e tudo mais. Então, ele basicamente usa essas bases, né, compartilhadas. Então, aqui tem 33 senhas vazadas dessa, com esses e-mails, né, dessa empresa. Então, até fazendo um aspas aqui, a importância da gente ficar atento com o compartilhamento de senhas, né? Às vezes você recebe uma notícia tipo assim, pô, sua senha do Canvas foi vazada. Aí você fala, pô, nem uso Canvas mais, né? Um negócio que eu uso raramente. Só que se você tem a mesma credencial em todos os sites, que a gente que é de segurança já tem essa boa prática de não fazer isso, mas é algo comum, né, do pessoal usar. Então é até uma boa prática de repassar para os funcionários, né? Se ele tem a prática de usar a mesma senha em todos os sites, né? Uma senha exposta num Canvas da vida, o cara ele pode tentar fazer um brute force num sistema da empresa, num sistema, numa outra rede social, né? Então, beleza. Na sequência aqui, eu dei um DNS dumpster e levantei todos os domínios da empresa, né? Os subdomínios e tal. Então, numa dessa, eu vou procurar ali um VPN.ingresso, eu vou procurar um TS.ingresso, alguma
aplicação que esteja exposta que eu possa tentar, né, explorar ativamente, né? Então, ali, eu vou tentar fazer um brute force, né, mais direcionado. Então, eu já sei algumas senhas, muito provavelmente essas senhas já foram trocadas, mas pelo padrão que aquelas senhas têm de informação, eu posso criar listas, né, de brute force voltadas para aquele padrão de senha. Então, é um ataque que pode ser bem efetivo, né? Peço para o ChatGPT criar lá 100 mil variações daquelas senhas e vou tentando. Na sequência, né, caso eu não tenha sucesso de fazer esse ataque automatizado, eu posso ir para uma engenharia social, né? Então aqui eu pesquisei e descobri que tem um domínio muito parecido disponível, né? Ingresso com um S só, .com.br, né? Então aqui eu posso fazer um ataque que chama Domain Lookalike, em que eu imito um domínio para tentar enganar um funcionário, algum dos prestadores ali, né? Então, nesse exemplo aqui, eu poderia, né, mandar um e-mail para uma das funcionárias e falar, pô, prezada, eu vi que você está usando uma senha fraca, entra nesse site aqui para trocar e tudo mais. E a origem eu coloco, por exemplo, ti@ingresso.com.br. Então, a pessoa que recebe esse e-mail, né, vai pensar que o e-mail é de alguém internamente ali e, eventualmente, pode clicar no link, colocar informação, baixar alguma coisa, né, e acabar se infectando. Então, esse é o processo que a gente vai fazendo para poder tentar ganhar acesso à primeira máquina dentro da rede da empresa, né? Então, aqui, nesse caso, eu eventualmente ganhei acesso a um servidor ou a uma máquina de um funcionário, né? Então, aqui a gente vai para a quarta fase desse processo, né, que a gente chama de escalação de privilégio, aonde eu vou tentar me tornar um super usuário, né, dessa máquina que eu tô dentro, né? Então, é sempre importante a gente ter, né, políticas internas de permissionamento de usuário bem maduras, né? Para evitar que, por exemplo, eu caia na máquina de um funcionário e ele já seja um superusuário, né? Já seja um administrador da máquina, que facilita muito o trabalho do atacante, né? Mas essa etapa seria essa elevação de privilégio, né? Que existem várias técnicas, eu posso explorar a vulnerabilidade da máquina, eu posso fazer uma série de técnicas ali. Na sequência, a gente vem para o processo que a gente chama de movimentação lateral, né? Então, na movimentação lateral, eu vou tentar ganhar acesso no máximo de máquinas possíveis, né? Esse é um processo que ele tem uma tendência a ser bem lento, né? Então, ganhando acesso no primeiro servidor ou na primeira máquina, o hacker ele vai ficar ali por bastante tempo, né? Então, ele vai, com a credencial daquela primeira máquina, tentar, né, ganhar acesso em outras. Então, ele vai fazer scan em todos os segmentos de rede da empresa, vai inventariar os sistemas e os serviços, servidores ali que a empresa tem. Ele vai tentar encontrar o AD da empresa, fazer alguns ataques direcionados ao AD da empresa, para tentar ganhar acesso no máximo de máquinas possíveis. Então, ele vai ficar ali algum tempo repetindo esse processo, né, até ele conseguir se proliferar ali dentro daquela rede, né? Esse é um processo bastante barulhento se você está atento, né? Na sequência, ele vai tentar criar algum tipo de persistência para se manter ali dentro, né? Então, aqui, eu peguei um exemplo de um malware que a gente testou recentemente e depois a gente fala um pouco mais dessa tela, mas, basicamente, aqui a gente executou o malware, né, na máquina. Ele, inicialmente, ele fez uma entrada de um registro do Windows, né? E nesse registro, ele cria uma entrada chamada Realtek HD Áudio Universal, certo? Então, é basicamente para poder se esconder, né? É um tipo de evasão de defesa, que você bate o olho, vê lá Realtek, você pensa que não é nada muito relevante, né? Na sequência, ele cria uma cópia dele mesmo. E olha que interessante o nome que ele cria aqui. Ele cria numa pasta AppData, Roaming Microsoft, Security Health Systray.exe, né? Então, é tudo com o intuito de enganar quem está fazendo uma perícia, uma análise ali, né? Então, ele cria com esse nome aqui.
Na sequência, ele chama a aplicação aqui da Microsoft, o Attrib, para poder deixar basicamente o arquivo oculto. Então, ele dá um hide aqui para poder ocultar o arquivo original, né, que está na pasta download. Na sequência, ele executa o mesmo comando para poder ocultar a cópia dele, né, lá na Microsoft, né, na pasta da Microsoft aqui e tal. Cria uma entrada aqui de WMI e fica quieto, né? Então, aqui ele não fez mais nada. Ele simplesmente criou persistência dele mesmo e ficou quietinho. Muito possivelmente, horas ou dias depois, esse hacker ele vai tentar acessar essa máquina e começar a fazer o trabalho ali, né? Vamos lá. E, por último, né, ele vai fazer algum tipo de exfiltração ou impacto, né? Então, do momento em que o hacker, né, ele tem acesso a todo o parque ou boa parte daquele parque, já tem persistência, já está dentro, aí ele vai tentar monetizar esse acesso, né? Ele pode fazer isso, né, agendando uma criptografia e criptografando todo o ambiente, né, que a gente já está bem acostumado a ver, né, nos noticiários aí. Ou ele pode simplesmente monetizar de alguma outra forma, vazando dado, vendendo esse acesso para outros grupos, né? Então, existem várias formas de monetização, né? É bem comum, às vezes, a gente ver casos em que existe uma invasão, o cara tem acesso ao parque inteiro e ele não criptografa o ambiente. Às vezes ele consegue, depende do ramo do negócio, ele consegue vender isso e monetizar de outras formas, né? Então, mas é a etapa que a gente chama de exfiltração e impacto, que eventualmente pode ser um ransomware, mas existem outras maneiras. Então, a ideia dessa discussão aqui que eu trouxe é a gente entender que existe uma cadeia de etapas, né, aonde o hacker ele tem que passar uma a uma, né, da mesma forma que o exemplo inicial ali de uma invasão de um condomínio. Eu não consigo invadir um condomínio sem entrar lá dentro. Então, pô, eu posso pular o muro, eu posso me passar por um prestador, mas existem uma série de etapas que eu preciso fazer até de fato chegar onde eu quero, né? Então, no mundo digital é muito parecido, né? Ele precisa passar por uma série de etapas para poder alcançar esse objetivo, né? E a execução do ransomware, a criptografia, ela é a última etapa, né? Então, existem muitas etapas anteriores em que a gente consegue impedir que esse ataque avance, né? Olhando para esses comportamentos corretos. É isso. Minha fala era essa. Bom, maravilha, Emerson, obrigado. A gente não quer... Foi ótimo mesmo. A gente não quer fazer disso aqui uma aula de como invadir a rede dos outros de forma alguma, mas a gente queria trazer aqui um exemplo e aí alguém pode falar, mas esse é um exemplo muito simplório, realmente, é muito simplório. Acontece talvez muito pouco, acontece com uma frequência baixa. É verdade, é muito raro, mas a gente sempre vê. A gente vê o tempo todo. A gente vê em testes assim dos mais simples possíveis. A gente viu situações onde, ao fazer a instalação do Vigilant, que é a plataforma que a gente vai falar um pouquinho dela no final, numa simples prova de conceito, a gente detectou erros de configuração no firewall que permitiam que um hacker tentasse explorar um determinado serviço ali, no caso, o serviço de RDP, com técnicas de brute force para tentar chegar, então, de uma forma muito mais rápida, às vezes até em alguns casos, saltando algumas etapas da kill chain, né, que o Emerson explicou. Então, às vezes, uma falha de posicionamento nosso nos acaba trazendo aquele invasor para dentro da nossa rede, com maior facilidade, ou seja, a gente consegue, às vezes, por uma displicência, reduzir o trabalho dele e o caminho dele. Mas foi excelente, por favor, que o pessoal do ingresso.com não saiba que a gente estava usando eles aqui, e a próxima vez que o Emerson usar o nome de uma empresa de verdade, a gente faz macumba com o nome dele. Bom,
Agora eu queria chamar o Charles para participar de um bate-papo rápido aqui com a gente. Pessoal, deixa eu voltar um ponto aqui. Perguntas, podemos interagir. Vamos colocando aqui. Eu já vi que teve algumas perguntas. O Dalton, que é um parceiro nosso da Fibra, estava perguntando lá. Eu tenho 300 senhas. Como que eu me protejo disso? Eu não tenho como gravar 300 senhas na minha cabeça. E aí, nesse caso, de 300, Dalton, como o David falou, precisa de um cofre de senha para gerir essas senhas para você. E toda vez que você precisar da senha, você vai ter que ir lá no cofre, conversar com ele para saber que senha você usar. Para um volume tão grande assim, não tem muita alternativa. Mas, caso vocês queiram contribuir com algo, por favor, o chat está ali disponível, vocês fiquem à vontade. Charles é um grande amigo nosso, é um parceiro, ele deixou de ser cliente há algum tempo, hoje ele é um parceiro nosso. Na verdade, é um cliente do Vigilant, tem vários desafios na Soprano. Soprano é uma empresa que vem crescendo muito no mercado, vem se posicionando de uma forma bem sólida e com planos assim. O Charles já compartilhou isso com a gente certa vez, são planos bem audaciosos e planos que a gente vê empresas brasileiras de brasileiros tendo coragem de seguir em frente e crescer sem nenhum tipo de impedimento. Isso nos anima estar perto de empresas como a de vocês, Charles. A também empreender aqui no Brasil, a também desenvolver tecnologia aqui no Brasil, porque sim, somos capazes e temos condição técnica, estrutura para fazer isso aqui dentro de casa. E a gente também está fazendo. A Soprano é uma das empresas que, pela garra, pela história que a gente conhece, que já foi compartilhado com a gente, é uma empresa que nos anima. Então, ela não tem ideia, na verdade, eu acredito que tenha, o quanto de gente que ela influencia com esse posicionamento, com essa postura. E obrigado, mais uma vez, por aceitar esse nosso convite. E eu queria começar aqui já te empurrando uma pergunta aqui. O que você considera ser o maior desafio na detecção de ataques cibernéticos atualmente, meu amigo? É contigo. Então tá, primeiro, Adriano e equipe da Vigilante, obrigado aí pelo convite, aí é um prazer a gente tá falando um pouquinho mais sobre esse tema que é bem interessante, né? E de fato, esse ponto assim de desafio, né? Hoje na área de segurança a gente tem inúmeros desafios, né? O grande desafio hoje que eu vejo assim é a grande quantidade de eventos que a gente acaba tendo. Porque no passado, quando a gente falava de segurança, a gente estava muito bem protegido e achava que a gente estava com o software, né, top das galáxias quando tinha um antivírus. Né? Então, tem um antivírus, tem um firewall, né? Eu lembro que eu estava fazendo um treinamento 98 de Linux, né? E, enfim, falando sobre firewall, e um colega do lado, não, na minha empresa a gente tem um firewall super seguro, eu tenho 8 regras de firewall. E a gente já achava o máximo, né? E, enfim, algo mais do que fazer um NAT para aquela época. Porém, isso foi mudando, né? Com o tempo. Hoje a gente tem uma quantidade gigantesca de ferramentas, a gente tem uma quantidade gigantesca de logs, e todos esses eventos, né, humanamente, está se tornando impossível de avaliar. Então, essa grande quantidade de eventos, e não só eventos, né? Porque muitos eventos podem estão eventos reais, enfim, e que acontecem no dia a dia pelo trabalho das pessoas, dos funcionários, né? Mas correlacionar todos eles para detectar uma possível ameaça, esse é o principal, com certeza é o principal problema, né, que a gente tem, o principal desafio, né? Não, maravilha. Bom, a gente vê, Charles, porque quando você lembrou de 98, que você fez curso de Linux, 98, 99, a minha carreira foi exatamente essa, eu já estava dando aula de Linux nessa época, né? E realmente o firewall para a gente era regras de NAT, né? Nós não tínhamos, até porque é muito simples a gente, parece que nós estamos falando de 200 anos, não são 200 anos, né? São poucos anos atrás, o CPD nós desligávamos. Então, ao desligar o CPD na sexta-feira e religá-lo na segunda,
Cara, a gente tinha ali uma paz que nós só conseguimos entender que nós tínhamos paz hoje. Porque hoje, mesmo que o colaborador fugiu de férias para uma praia, ele está conectado nas aplicações da empresa. Hoje, o avanço tecnológico, desde a gente olhar para o PT 550, se tiver meninada aqui na sala não vai saber o que é isso. Eram os celulares dos primórdios que nós tínhamos no Brasil. Motorolão que abria e você falava, acho que quando você colocava ali na cabeça, iniciava um processo de câncer no cérebro, mas era um tijolo, né, que nós usávamos. Entre ele e um iPhone 16, tem um mundo eterno de transformações aí. E esse mundo eterno de transformações, de facilidades, de resolver as coisas, ao mesmo tempo, vem agregado a um nível de insegurança muito alto. Então, quanto mais facilidades nós trazemos hoje para as nossas redes, para os nossos usuários, são dois extremos de um mesmo caminho. Mais fácil, mais esperto, mais vulnerável, mais exposto. Mais não vulnerável, seguro, mais difícil de acessar e tal. Então, como equilibrar essa linha? E como explicar para os nossos usuários que a gente precisa equilibrar essa linha para que haja não é o mínimo de segurança possível, mas a segurança necessária para que a operação continue. E aí, com base nesses cenários assim, quais tecnologias e abordagens você acredita serem mais eficientes na detecção de ataques avançados? Gente, eu vou revelar aqui um bate-papo que eu tive com o Charles antes de começar essa conversa. Quando a gente fala aqui de ataques avançados, vocês perceberam que o Emerson mostrou um monte de informação valiosa para a gente? E aí a gente pode chegar numa seguinte conclusão, e eu quero provocar vocês a isso. Será que o deep da internet é tão deep assim? E aí, como que a gente se vê nesse cenário? Charles, fala, o que você pode compartilhar para a gente disso? Ah, me desculpa, estão me chamando aqui no WhatsApp, o Ezequiel está me lembrando. O Charles, além de trabalhar na Sobrando, ele também é presidente de uma associação. Charles, só me completa o nome da associação, porque eu tinha ela com outro nome, em Caxias do Sul. É a PCRS, é a Associação dos Profissionais de Cibersegurança do Rio Grande do Sul. Maravilha. Então, por favor, Charles. Não, falando ali sobre ferramentas, né, sobre abordagens de tecnologia, enfim, quando a gente olha, né, como tu falou ali, as ameaças avançadas, né, hoje é muito comum e se vem utilizando bastante e acho que é muito próprio, né, a gente usar o MITRE, né. O MITRE, né, enfim, ele traz todas as vulnerabilidades classificadas por verticais, enfim. Então a gente olha lá que existem centenas, né, enfim, de vulnerabilidades que podem ser exploradas, cada uma num determinado nível, enfim. Isso é muito legal para a gente entender o tamanho da bronca que a gente tem. Tá? E quando a gente fala de segurança, a gente tem que achar a segurança adequada para a nossa empresa, porque a segurança de um banco não é a mesma segurança que eu tenho na Soprano como indústria, que não é a mesma segurança que eu tenho na lojinha aqui do lado de casa, no mercadinho da esquina. Então, toda essa segurança, ela precisa ser moldada para o negócio da empresa. Cada negócio tem o seu risco, cada empresa vai gerir o seu risco, né? Vai ter o seu apetite de risco. Esse que eu acho que é o ponto-chave, né? É a gente falar não necessariamente de ferramenta. As ferramentas, de fato, são ferramentas. Mas como a gente vai trabalhar a segurança? A gente vai ter que olhar o que é crítico para a gente. Se a gente pensar, né, dentro da indústria, a gente estava discutindo, qual é meu ponto crítico dentro da indústria? Eu tenho que receber pedido, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar, né? Eu tenho que comprar insumos, enfim, para que essa cadeia produtiva ela entregue. Quando eu olho com uma visão de privacidade, essa talvez é a área que talvez que eu menos tenho que me importar, porque ali não são dados sensíveis, até tem alguma coisa de dado pessoal,
mas faz parte do processo de trabalho, né, de compra e venda, está tudo ali dentro, tá? Existe uma normativa, existe uma norma, existem leis, está tudo salvaguardado. Agora, quando eu olho para esse lado de privacidade, eu tenho que pensar no meu RH. É ele que tem os dados sensíveis, é ele que conhece da minha vida, é ele que sabe dos meus problemas de saúde, é ele que tem as minhas biometrias e tudo mais, né? Então, esse olhar, né, que as empresas precisam ter para o que é crítico dentro do seu negócio vai estabelecer as ferramentas que precisam, as abordagens que precisam, né? Então, agora, se a gente falar de abordagem, ferramentas, o que é imprescindível? Existem coisas que ninguém vive sem, né? Todo mundo precisa do anti-malware, ponto, né? Seja ele um mais básico, mais avançado. Aí é o bolso e a necessidade e as características que vai dizer o que a gente pode, o que a gente consegue. A gente precisa de uma ferramenta, sim, para nos ajudar a reconhecer as ameaças, seja um SOC, seja um MDR, seja um OpenXDR, enfim. A gente precisa ter isso em algum momento, né? A gente precisa fazer scan de rede com toda certeza, scan de vulnerabilidade, porque se a gente não conhecer a área de ataque, a gente não sabe o que fazer. Então, assim, eu entendo que são várias questões que a gente precisa ter, mas a gente precisa ter o olhar do negócio. Esse que eu acho que é o grande desafio e é uma virada de chave que a área de segurança precisa tomar. Ela deixar de ser, ela sempre vai ser técnica, sempre, e muito técnica. Porém, ela precisa permear a área de negócio, ela precisa falar negócio para entender o que é adequado, para saber que ferramentas exatamente colocar. Porque senão não tem fim, né? A gente pode estar comprando ferramenta, adicionando recurso, gente, o que for, e a gente nunca vai estar seguro. Agora, com a segurança adequada, aí vai de cada negócio definir, né? Charles, é perfeito e me fez lembrar algo que ocorreu e eu acabei, por indignação, escrevendo alguns artigos sobre isso que ocorreu em um determinado cliente. Eu vi, certa vez, um amigo nosso, ele participando de um evento com a gente, a palestra dele era pare de investir em cibersegurança agora. Quando nós íamos fazer junto a palestra, eu falei, Rogério, você quer me quebrar aqui na frente de todo mundo? Ele falou, confia que vai dar certo, né? E eu, no momento, definitivamente, claro que não, até porque eu sou um vendedor de soluções de cibersegurança, mas você sabe que eu concordei com ele depois de um tempo? E, ultimamente, eu não só concordo com aquele tema dele, com o assunto que ele explorou, como eu apoio e estou incentivando que as empresas parem de investir em ferramentas de cibersegurança. E é um absurdo falar isso, Charles, pelo seguinte. Nós tivemos um caso extremamente interessante. O cliente instalou a nossa plataforma, uma rede relativamente pequena, mas tudo bem. Vamos instalar a plataforma, instalamos a plataforma está ali, a ferramenta está ali, fazendo o papel dela. Não é barato. Ok. Teve um incidente crítico no ambiente. Nós temos, dentro de um ambiente, nós temos eventos, milhares de eventos. Vou compartilhar aqui, uma Soprano gera milhões de eventos em um único dia. É humanamente impossível ter lá pessoas olhando para isso dia a dia. Então, precisa de ferramentas que comparem isso com frameworks de mercado, como o próprio Mitre, que você falou, e o Vigilant faz isso, e outras fazem também, tá? Então, aqui eu não estou abordando a ferramenta em si, mas organizar esses eventos e definir o que é um evento que necessita atenção e o que é um evento crítico, que precisou de uma ação. Rodou. Um dos servidores apresentou um evento crítico que, na maioria das vezes, gente, a ferramenta, ela não vai lá corrigir o problema. Ela identifica o problema e consegue isolar o problema. Corrigir o problema, automaticamente, não acontece. Tem uma interação humana, tem uma intervenção humana ali naquela situação. E aqui, Charles, aconteceu o absurdo. Identificamos uma execução identificamos um comportamento
não normal em um sistema operacional que rodava um banco de dados e uma aplicação crítica para aquele negócio. Em configuração, era o maior servidor da cloud do cliente, em configuração. Bom, então, uma máquina importante, uma máquina bem importante. Identificou-se, analisou o que era e entrou em contato com o cliente. O cliente não respondeu no celular. Mandou um e-mail para o cliente não respondeu o e-mail. Mandou o WhatsApp para o cliente não respondeu o WhatsApp. Para que gasta dinheiro com cibersegurança? Ah, tá bom. Adriano, qual era o problema? O problema, servidor em cloud, como eu falei, minerando criptomoeda. Então, instalaram um malware que minerava criptomoeda na máquina do cara. Charles, a gente teve a resposta desse caso 5 dias depois. Ah, sim, vamos lá. Entra no servidor e tal, e remove. E a gente tinha toda a informação do que tinha sido, do que tinha ocorrido, tudo que aquele malware tinha executado. Então, aí a minha pergunta é, se você não... A minha questão é, não minha pergunta, mas o meu ponto é, se você não vai investir em pessoas e processos, esqueça a ferramenta. A ferramenta só vai te trazer informações que você não vai saber o que fazer com ela, né? E, em alguns casos, e na maioria dos casos, a displicência é a maior ferramenta usada pelo lado dos hackers. Então, compartilhei aqui contigo uma situação, a gente tem várias situações vividas no nosso NOC, mas eu queria ouvir de você uma situação que vocês viveram aí e que pode ser compartilhado, se é que tem alguma que pode. Se não puder, a gente pula para outra questão. Fique super à vontade aqui nesse nosso bate-papo. Não, bem tranquilo, Adriano. Óbvio, eventos acontecem como tu disse, né? O Vigilante para nós já era milhares, né? Milhões de eventos diariamente e a gente precisa muitas vezes tratar eles, né? E não só ele, né? Tem várias outras ferramentas que a gente acaba utilizando que geram esses eventos e a gente precisa atuar. A gente teve que, enfim, acho que é algo bem interessante, né? A gente compartilhar, que tem muito a ver com a resposta, né? Enfim, que foi um phishing, chegou para um colaborador, né? Esse colaborador acabou, enfim, uma pessoa instruída e tal, mas hoje os phishings, né, eles se aproveitam, né, de algumas técnicas que induzem a pessoa a clicar, né, e a executar aquele negócio, né? Seja um script, seja alguma coisa estando dentro de um documento, um PDF, uma foto e assim vai. A pessoa, né, o colaborador acabou executando, né, inicialmente esse script ele não fazia assim nada muito malicioso, porém ele criava um arquivo, que aí sim era um arquivo malicioso, dentro de diversas pastas do file server que a pessoa tinha acesso. Então ele estava querendo se espalhar pela rede, né? Querendo criar lateralidade para depois criar persistência e aí fazer a invasão. O interessante é que, nem tu disse, é um caso bem parecido com esse que tu contou, que as nossas ferramentas, elas, na hora, detectaram, entenderam o comportamento e tomavam ação, né, de ir lá, excluir, eliminar, mandar alerta para todo mundo. A gente teve, entre verificar que a gente perceber, né, esses eventos que começaram a chegar pelas ferramentas de acionamento, e a gente tratar o caso, a gente não levou 30 minutos, né, para pegar o notebook, tá com o notebook na mão, né, que foi infectado, para a gente poder fazer o tratamento. Obviamente que não foram só 30 minutos, né, foi muito mais tempo, porque a gente queria entender, ok, até onde ele foi, será que ele conseguiu de alguma outra forma? Então, fazer essa análise forense, né, pós-detecção, ela acaba levando um pouco mais de tempo. Mas a importância de reagir rápido, porque daqui a pouco alguém, de forma, está dando um monte de alerta, está vindo da pessoa tal, é uma pessoa confiável. Uma dessas, alguém até mesmo da TI vai lá e diz, não, ok, isso é confiável, deixa. Não deve ter nada. Né? Eu poderia ter criado um ambiente aí, um incidente, né, que com certeza teria parado assoprando.
Então, essa questão de resposta e dar atenção, né, para os alertas que são gerados é muito importante. Senão, de fato, né, não precisa gastar, né, porque tu não vai fazer nada com aquela informação, então não tem por que a gente gastar com ferramenta de cibersegurança, né? É verdade. O Emerson, ele colocou um ponto interessante ali, a hora que ele estava explicando sobre a criação de listas, por exemplo, de senhas. Ou seja, e na hora me veio agora aqui um pensamento que realmente é fácil, né? Porque se eu tenho algumas senhas vazadas da sua empresa, eu posso usar uma inteligência artificial que está ali disponível para todos, e eu insisto no termo. A deep da internet não é tão deep assim. Eu posso usar um belo de um prompt com pouquíssimos neurônios e um QI razoável para baixo e falar para ele, amigão, com variação nessas senhas aqui, me cria mais 1.000 senhas, mais 100.000 senhas. Qual a chance que eu tenho de acertar uma senha? Então, antes era tudo mais difícil. Só que hoje, a facilidade, quanto mais espertos são as coisas, existe um livro, eu esqueci o nome do autor, que ele fala exatamente isso, é quanto mais esperto, né, mais esperto, ele chama de smart lá, mas se isso é it's smart, it's vulnerable. Então, se isso é esperto, isso é vulnerável. Então, quanto mais espertas as coisas são, ou mais inteligentes as coisas são, mais vulnerável essas coisas se colocam. E aí, aqui a gente vê uma forma muito fácil de se utilizar ferramentas de IA, não só para preparar ataques de phishing, ataques de engenharia social, mas preparar um ataque mesmo. Então, e aí eu te pergunto, como que a gente vai... quanto mais inteligência a gente precisa pôr nas nossas ferramentas, nos nossos processos e nas pessoas, para que a gente consiga ter uma resposta eficiente para essa ameaça, porque é uma ameaça super crescente. Né? Isso é uma ameaça crescente ao infinito. Não tem como definirmos um teto. Não, fiquem tranquilos. Só vai chegar até aqui. Só vai chegar até aqui. Já estão falando que as nossas criptografias não valem nada para a próxima geração de computadores que virão. Então, não é até aqui. Ou seja, você vê que utilizar inteligência artificial, modelos de IA, em cibersegurança é um diferencial, até Tá porque o com... atacante está usando. Exatamente, não, com toda certeza. Porque, como a gente falou, né, hoje não tem como eu ter uma equipe que consiga analisar e correlacionar eventos, né? Pegar essas nuances, muitas vezes, né, simples, né, e fisgar, né, aquele dado específico de milhões de eventos. O problema não é estar acontecendo milhões de conexões para a internet. O problema é eu conseguir, daquele 1 milhão de conexões, achar a conexão que é o problema. Tá? E a inteligência artificial ela tem essa condição de analisar essa gama de eventos muito grandes, e não só dessas conexões, mas usar a correlação de outros eventos do meu XDR, da questão de vulnerabilidade, para ver se aquele pacote tem alguma informação que daqui a pouco é maliciosa, ou se vem de origens, ou se tem algum tipo de comportamento, acontece sempre num horário, numa ação. Isso humanamente vai ser sempre impossível de fazer. Então, por mais avançado que seja o nosso SOC, por mais avançado que a gente contrate a melhor empresa do mundo para fazer essa gestão desse negócio, ela não vai ter gente para olhar para tudo isso. Nem para mim, que sou um cliente. Quando a gente falar do que está acontecendo no mundo e conseguir correlacionar, e aí que está o segredo, né, dessas grandes IAs, enfim, associadas a ferramentas, é conseguir detectar, não no meu ambiente, mas detectar o que está acontecendo no mundo para me proteger antes que chegue em mim. Então, o uso dela é essencial. Porém, eu vejo que ela tem não é um problema, ela precisa de uma curadoria para isso.
né? Porque muitas vezes se a gente entregar, ok, então vamos colocar aqui uma IA super poderosa e ela vai reagir e ela vai responder a 100%, a minha empresa vai parar. Porque a sazonalidade do negócio é muito grande. A gente já testou aqui diversas ferramentas e assim, mesmo com ferramentas com IA, muitas vezes ele me dava muitos alertas que dizia assim, ó, aqui tu tem um problema, tu quer que eu reaja? Eu reajo. Eu disse, não, não faça isso, porque isso aqui é fato. Ah, mas isso aqui aconteceu somente uma vez. Ok, no período que você estava olhando, aconteceu uma vez. Por quê? Porque eu estava produzindo ou criando um novo produto e eu precisava mandar um volume de informação gigante para o meu fornecedor produzir. Isso não acontece todo dia e toda hora. Isso é muito sazonal. Ah, mas então vamos criar métricas que digam qual é o limite. Eu não sei. Um projeto pode ter um tamanho X, o outro pode ter 10x. Ah, mas então a gente coloca que isso acontece 2 vezes por mês. Eu não sei, isso pode ser um problema também, né? Então, muitas vezes essas questões, enfim, somente com inteligência artificial, somente olhando estatística, pode também ser um problema. Por isso que a curadoria é importante. Mas a inteligência artificial, com certeza, ela contribui muito mais para ajudar a filtrar, a dizer o que é realmente importante olhar e se focar nessas questões. E aí a gente tem o lado humano, porque a gente tem que olhar o negócio, não necessariamente só o evento, né? É o que tu comentaste lá no início. As ferramentas, elas detectam, mas elas não corrigem. Quem corrige é o ser humano, é o analista que está ali por trás, porque ele conhece o negócio. Ele sabe se aquilo vai parar a empresa, não vai, se tem que fazer dentro de uma janela de manutenção ou não, tá? Então, precisa desse lado humano para que tudo continue acontecendo, porém, com toda certeza, com a ajuda da inteligência artificial, né? Maravilha. Charles, como eu prometi, vou cumprir aqui 100% com o horário. Eu, da minha parte, muitíssimo obrigado aí por, mais uma vez, privilegiar a gente com a sua presença, sempre nos apoiando. Muito obrigado. Imagina. Eu vi que o pessoal, a Jéssica deixou uma pergunta ali, mas aí eu preciso liberar o Charles, que ele tem um compromisso inadiável e o que é importante tem que ser tratado. Então, do nosso lado aqui do Vigilant, muitíssimo obrigado. Eu queria que você só deixasse as suas considerações finais aí para a gente. E Tá é isso ótimo. aí. Não, primeiro, novamente, né, muito obrigado aí pela oportunidade de a gente estar falando desse tema aí que é muito legal para todos nós e é algo que, especialmente, né, eu junto com toda uma equipe aqui, seja na Soprano, seja na PCRS, na associação, né, a gente vem fomentando esse ecossistema todo de segurança da informação, que é algo muito importante para nós, né? Se eu puder deixar aqui uma contribuição, a minha contribuição é que a gente, como profissionais de cibersegurança, a gente continue cada vez mais se especializando, cada vez mais buscando realmente o que importa, né, para a gente, porque o mercado tem muita coisa, ele oferece milhões de alternativas, mas a gente precisa analisar o que é importante para nós, o que é importante para o nosso negócio. Então, conversar, aprender a falar a língua do negócio, aprender a colocar a segurança como parte do negócio, acho que é algo que a gente, todos nós como profissionais de TI, a gente precisa evoluir. A gente tem muito a melhorar. É muito fácil a gente estar falando TCP/IP e protocolo e porta e enfim, né? Tem muita coisa que a gente pode estar falando disso, né? Ler um código, enfim, esses dias eu vi o pessoal colocando, tu quer ver se a auditoria é boa para segurança? Manda para ele lá IPTables menos limite 1S. Se ele disser o que é, o cara é bom. Eu disse, ok, tecnicamente ele pode ser Na bom. verdade, ele é velho, né? Não é bom. Pois é. Mas então, como que a gente vai levar essa linguagem para realmente obter os recursos que a gente precisa e proteger na medida que o negócio precisa? Então, essa é a minha mensagem aí para todo mundo que está assistindo, né? E parabenizar vocês aí pelo excelente trabalho que fazem, né? De levar essas informações e o excelente produto aí também que tem ajudado não só nós, mas com certeza muitas outras empresas. E parabéns a vocês da Vigilante também.
Obrigado, Charles. A gente se vê pessoalmente daqui a 2 semanas no SecOps Summit, que vai ser realizado em Porto Alegre. E a gente vai ter o privilégio de estar com um stand do Vigilant lá. A gente carinhosamente chama dentro de casa a nossa barraquinha do beijo. Então, quem tiver no SecOps Summit daqui a 2 semanas, né? Se eu não estou falando bobagem, é isso mesmo. Por favor, passe no nosso stand, toma um café com a gente. O Charles vai estar por lá também. E a gente se vê pessoalmente lá. Muito obrigado e até mais, Charles. Perfeito. Valeu. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau. Bom, indo aqui para o final, gente, e cumprindo com os nossos horários, eu queria, com a ajuda do Emerson aqui, e aí eu pergunto, Emerson, você quer compartilhar a sua tela e mostrar o Vigilant? Você quer que eu compartilhe a minha? Se o seu já estiver no gatilho, manda bala. Enquanto o Emerson está preparando a tela dele ali, a Jéssica Silva contou aqui um caso sim, 30 milhões de dados do banco Neon, que aconteceu no dia 9/2, agora recente, né? Eu nunca trabalhei lá no banco. Foi uma falha do domínio que, aliás, existe em todos os sites.br. É uma questão de identidade. O Vigilante é capaz de capturar essas vulnerabilidades e corrigi-las? Jéssica, é importante entender uma coisa. Se a gente pudesse dividir cibersegurança como se fosse uma cebola de 4 camadas, a gente tem a camada de prevenção, que é onde a gente tem as ferramentas como firewall, como antivírus, como ferramentas de vulnerabilidade, ferramentas especializadas. Nós temos parceiros, não sei se o pessoal da Iblis está por aqui, mas são parceiros especialistas em soluções de vulnerabilidades. Então, tudo isso tem a ver com prevenção. E a gente teria outras 3 camadas que eu poderia chamar de detecção e resposta, que é o que o vigilante é especialista. O vigilante é especialista em detectar e responder a incidentes de rede. Né? Sejam eles, talvez o Emerson vai simular alguma coisa aqui, ele já está simulando, a gente já vai falar um pouquinho. E uma última camada seria a recuperação. E aí a recuperação, a minha ferramenta de backup, é ela também, mas os processos que você usa para se recuperar, para voltar ao estágio anterior de um evento crítico. Por exemplo, agora gerou um evento crítico de rede. Esse tipo de evento é uma movimentação de lateralidade, que o Emerson está mostrando aqui para a gente, por isso que o radar do Vigilant está apitando. Essa movimentação de lateralidade, eu vou precisar me recuperar dela. Ou seja, como que eu volto ao estágio anterior a isso? Porque por que esse scan na rede aconteceu ou essa movimentação de lateralidade aconteceu? Movimentação de lateralidade não é só scan. Eu posso criar um script que tenta logar em todas as máquinas lateralmente. O vigilante tem capacidade de detectar esse tipo de coisa. Então, a nossa especialidade, Jéssica, é muito voltada a detectar e responder a incidentes de rede. E a gente faz isso coletando os eventos da rede. Então, o Vigilant, no fim do dia, é uma ferramenta de Big Data. É uma ferramenta de Big Data que foi que está previamente ensinada a olhar um volume colossal de eventos. Então, a gente fala em redes aí que geram 9 milhões de eventos no dia, 10 milhões de eventos no dia, enfim. O Vigilante organiza, classifica e busca correlações de comportamento dentro dos eventos. Um evento de rede não é um problema. Eu logo, é um evento de rede. Eu deslogo, é um evento de rede. Eu acessei uma aplicação, eu acessei a intranet, são eventos de rede. Mas quando esse comportamento se torna estranho, quando existem pequenas anomalias nesse comportamento, é onde o vigilante tem a capacidade de detectar. São mais de 7 mil técnicas de ataque, especificamente. Eu não estou falando de assinaturas de vírus, de malware, nada disso. Estou falando de técnicas de ataque que o vigilante tem a capacidade de detectar. Dentro daquela que o Emerson mostrou, e aí complementando essa minha resposta, o vigilante, ele não tem ali a missão, e vejam bem isso, eu não tenho a missão de entender tudo que o hacker fez no primeiro momento. Não, eu preciso romper um elo dessa corrente, um único elo, para que eu interrompa o ataque. Aí sim, eu interrompi o ataque,
eu interrompi o ataque, eu rompi esse elo dessa kill chain, né, dessa corrente de ataque. Aí eu posso analisar o porquê que chegou até ali. Se foi na fase inicial, se foi na fase de comando e controle, ou na fase, até mesmo na fase de impacto, se eu conseguir romper ali naquele momento, essa é a grande missão do Vigilant. É contigo, Emerson. Bacana. Essa aqui é a tela inicial do Vigilante, né? Então a gente tenta simplificar o entendimento do que é aquele problema e de qual fase esse problema está acontecendo, né, naquele ambiente. Então, esse aqui é um ambiente de laboratório que a gente tem, que a gente usa para testes, para ataques, né? Então aqui, o que a gente vê no momento? Nós temos nas últimas 24 horas, mais de 900 incidentes que rolaram nesse ambiente. E no momento, aqui na última hora, a gente teve 3 ataques na etapa de acesso inicial. Então, é aquela primeira fase onde eu estou tentando entrar de alguma forma. Estou tentando explorar alguma vulnerabilidade, estou tentando quebrar uma senha, estou, entre aspas, forçando a porta, né? Então, por que isso está acontecendo? Nesse caso aqui, especialmente, a gente tem esse ambiente com os servidores expostos, né? Então, nós temos ali serviços de RDP, SSH que estão expostos para a internet e o pessoal ali fica batendo. Então, ele me gera esse alerta aqui no quadrante de sistema operacional. Então, tem um sistema operacional meu sendo atacado, né? E ele está aqui na borda do meu radar, né? Então, quer dizer que significa que ele está fora da minha rede, né? Tentando entrar. Eu vou fazer alguns exemplos aqui de testes, aonde eu vou simular um... Você só vai conseguir fazer um, porque nós vamos encerrar meio-dia em ponto. Não, perfeito. Eu vou gerar aqui um ataque vindo de dentro da rede, né? Como se viesse de uma máquina de um terceiro, de um parceiro, de uma VPN ou algo nesse sentido, né? Para a gente ver no radar como é que isso mostra. Eu vou fazer aqui um brute force, vou fazer rapidinho aqui um minimap também, deixar rodando aqui, e vamos ver no Vigilante como é que isso aparece. Você tem que mostrar a tela do Vigilant, bonitão. Tudo bem. Então aqui, o que começa a aparecer? Começa a gerar outros eventos, né? E notem que agora esses incidentes, eles não estão aparecendo mais na borda da minha rede, e sim mais dentro do radar, né? Então, aqui são ataques de movimentação lateral. Por quê? Essa máquina Kali que eu estou usando para ataque, ela está no mesmo segmento de rede aqui desse ambiente. Então, o que ele está falando para mim? Ele está falando que a minha rede está sendo atacada, que foi um Nmap que eu gerei, né? Ele está falando que uma aplicação minha está sendo atacada, né? Que foi aqui o SQL injection que eu fiz, né? Contra um servidor web. E aqui embaixo ele está batendo aqui falhas de autenticação na máquina Windows, né? Então, nesse momento, o vigilante, o que ele fez? Ele já conseguiu efetuar o bloqueio dessa máquina, né? Então, aqui, ó, se a gente voltar um pouco aqui, ó, eu estava pingando aqui um dos servidores, né? E aqui a gente vê que ele perdeu acesso, ele já não está mais pingando esse servidor. Nesse momento, o que aconteceu? O vigilante, ele isolou esse problema. Então, ele foi lá e falou, ó, tem uma máquina no segmento de rede que está gerando aqui praticamente um pentest, está fazendo uma série de ataques. E nesse caso, especialmente, a gente configurou para a resposta ser autônoma. Então, aqui, se a gente vir na tela do Shield, que é a nossa visualização dos bloqueios, o que ele me fala? Eu bloqueei aqui o IP 192.168.80.200, aqui às 11h56, tá vendo? 3 minutos atrás. Então, essa máquina ela foi isolada da rede, né? E ali a gente entrega todas as informações necessárias do que ela estava fazendo, né? Então, eu vou clicar aqui em alguns alertas para a gente poder ver, né? Então, clicar aqui no SQL Injection. Então, aqui, carregou aqui. Então, aqui ele fala que estava rolando um SQL Injection, né? Aqui, a origem do SQL Injection. E aqui a gente consegue incluir algumas colunas
Por exemplo, eu encolhi aqui coluna de URL. Então aqui ele me fala qual tipo de assinatura que eu estava usando no ataque, né? Vou pegar aqui um outro ataque só para a gente ver rapidinho. Ele vai ficar falando até amanhã, galera. Então aqui, né, no geral, a gente conseguiu mapear esse problema. A gente viu de uma forma bem simples que esse problema aconteceu dentro do segmento de rede, então é uma movimentação lateral, e eu consegui isolar aquele problema, né? A gente tem outros exemplos aqui, no caso de um malware executado, a gente consegue pegar todo o tracking do que foi feito, os processos que ele abriu, as conexões que ele fez, e ali a gente consegue tomar uma ação, isolar a máquina, mostrar, né, no detalhe o que houve, né? Então, o vigilante ele tem essa objetivo de detectar e responder, né, de uma forma automática e rápida, e mostrar ali, né, de uma forma bem simplificada o que houve, né, dando a informação necessária para o time de TI fazer a resposta, né? É isso. Bem no tempo. Bom, é isso aí. Obrigado, Emerson. Galera, é meio-dia em ponto. Eu estou aqui respondendo o WhatsApp do time aqui, o time falando para mim, pergunta para eles se eles não querem esticar mais um pouco e tal, que a gente faça algum outro tipo de demonstração, ou quiserem perguntar algo, por favor, nós estamos à disposição. Diferente disso, a gente acredita... Opa, veio duas mensagens aqui para mim. Bom, eu vou ler primeiro a do Levi. Levi é um cliente nosso. O Levi mandou uma mensagem. Levi, muito obrigado mesmo, né? O Levi fala aqui que ele é cliente do Vigilant há mais ou menos uns 4 meses e descobriu várias coisas para consertar no ambiente, fora a visibilidade dos eventos a esses ataques aí. Obrigado, Levi, por acreditar na nossa ferramenta, acreditar no trabalho do nosso time, e estamos juntos. Entrou uma pergunta aqui agora. O Denis também está falando. Opa, ok. Eu perdi a pergunta aqui, gente. Em todo evento crítico, o vigilante irá bloquear a máquina virtual? Não, não são todos os eventos que a gente bloqueia. Há eventos que a gente gera o incidente crítico e é necessário o cliente e é necessário uma interação humana. Há situações de bloqueio, elas são muito específicas. Ou seja, aquela máquina está fazendo algo indevido na rede. Porém, imagina a situação. Olha, eu tenho esses servidores, mesmo que um hacker entre neles e se movimente lateralmente na minha rede, eu não quero que bloqueie esses servidores, mas eu quero que me alarme. Então, o vigilante tem a opção das listas seguras, onde você pode criar grupos de máquinas que elas são vigiadas, desculpe o trocadilho aqui, né? Mas elas são analisadas, os eventos delas chegam para o vigilante, os eventos críticos são gerados. Quando a gente gera um evento crítico, a gente envia mensagem, um e-mail, ou então um ticket mesmo no Service Desk que o cliente venha ter. Então, essa é a parte que o Vigilant trata a resposta. Como foi perguntado ali, o Emerson, ele não vai gerar, então o Vigilant ele não vai gerar o bloqueio. Todo evento crítico não é um bloqueio, mas a maioria deles pode acabar sendo um bloqueio, principalmente do que vem de fora. Um exemplo que aconteceu recentemente num cliente, a gente teve um alerta de um usuário local que foi criado num servidor, né? Então, quando existe uma invasão, o hacker ele vai tentar se esconder da forma mais discreta possível. Então, ele não vai, muitas vezes, instalar aplicações maliciosas, ele não vai chamar muita atenção. Então, por exemplo, no caso, o cliente ele tinha um SSH aberto para a internet, tal, sem duplo fator, entraram e criaram um usuário, um super usuário ali naquele servidor, né? Então, o vigilante ele gerou um alerta e falou, entraram aqui sem força bruta, né? Logaram e criaram um usuário local, né? Então, nesse caso, né, a gente não vai lá e excluir o usuário, né? Porque é impossível saber se aquilo foi feito de forma confiável ou não. Então, o cliente, ele, pela o histórico dos logins que ele pegou no próprio vigilante, ele falou, pô, esse login de origem aqui não é do Brasil, não conheço, trocou a senha e tudo mais, excluiu esse usuário, né? Então,
muitas respostas o vigilante consegue dar de forma automática, mas muitas respostas dependem, né, como foi falado, da intervenção humana, né, do entendimento ali do ambiente para poder ser feita essa resposta de uma forma mais assertiva, né? Bom, maravilha. Deixa eu voltar aqui para a minha telinha de perguntas que eu fechei. Eu fechei e não estou conseguindo abrir. Ah, maravilha. Bom, gente, eu acho que é isso. Quero mandar um abraço especial aqui para o pessoal do Grupo Mufato que está conectado com a gente. Nós teremos a oportunidade de nos vermos lá no Secops, né, daqui 2 semanas. Vai ser um prazer poder estar com vocês lá. Se mais alguém tiver indo lá para o Secops e vale a pena aí tentar falar com o pessoal do Vigilant, isso é uma fofoca minha. Talvez a gente consiga aí conseguir ainda algum tipo de ingresso, a gente não sabe. Eu não tenho certeza aqui se já foram distribuídos todos, mas tá aí feita a fofoca e aí fica com vocês aí. No geral, gente, a todos vocês, nosso muito, muito obrigado. Opa, entrou uma última pergunta aqui. O que preciso ter para implantar o Vigilant? É um agente para instalar em um servidor? É um agente que é instalado em cada máquina da rede. Então, você instala não só nos servidores, mas também nas estações de trabalho. Eu volto ao ponto. O Vigilant é uma ferramenta de Big Data, e Big Data precisa de data. Então, a gente tem que colher a maior quantidade de eventos possíveis para dentro do Vigilant para ser bem eficiente, Gustavo, nessa nossa detecção, né? Nesse nosso desafio em detectar e responder a incidentes de rede. Bom, galera, é isso. Quero deixar aqui. Opa, existe um programa assim de MSP. O Ezequias está aqui. Ezequias, troque o contato aí com o Gustavo, que para explicar um pouquinho do nosso plano de parceiros que existe no Vigilant. Bom, acho que agora sim, estamos juntos. Bom, beleza. Então agora eu vou encerrar o evento. Foi assim um privilégio muito grande falar com vocês. Lotou de gente aqui, a gente nem esperava tantas pessoas, a gente estava pensando em gravar para alguns cortes de internet, mas realmente muito obrigado pelo prestígio, por vocês prestigiarem esse nosso evento e até uma próxima oportunidade. Parabéns ao pessoal do marketing nosso, o pessoal do comercial que trabalhou muito para que isso acontecesse. Parece ser simples, mas não é. Vocês estão, mais uma vez, de parabéns pelo trabalho de vocês. Galera, valeu, tamo junto. Precisando, o Ezequias deixou o contato dele ali, tem os nossos, vocês podem nos achar aí, enfim, nós estamos à disposição. Time técnico que o Emerson lidera, o meu time, a gente está à disposição para falar com vocês, tá bom? Valeu, obrigado, até uma próxima. Faltou a música, né, Arthur? Faltou só a música, mas eu não vou cantar, não. Obrigado, pessoal. É isso. Encerrando a reunião.